Olá, queridos, beleza? Para mais um vídeo aqui para vocês. Deixa eu me ajeitar aqui, ajeitar a câmera, galera. Nem ajeitei, já. Não, você já me conhece, é tudo no improviso mesmo. É assim mesmo, galera. Nossas lojas parceiras aqui, Lucas Receptores e nosso amigo Anderson da loja AJR Importados. Vou fazer tudo para deixar o comentário aqui embaixo, galera. Lembrando, se o vídeo não sair hoje, vai sair daqui a 3 dias por causa da análise manual aqui no nosso canal, beleza? Tudo que a gente faz aqui, o YouTube diz que não é adequado, né? E depois ele vai à prova. Beleza? Porque ele sabe que a gente não está fazendo aqui nada de errado. Queridos, vou fazer um conteúdo um pouco diferente aqui, que um inscrito perguntou para mim aqui, que é o nosso amigo Edivaldo Gonçalves da Silva. Boa noite, fugindo um pouco do foco, me tire uma dúvida, por favor. Uma memória RAM de PC de mesa DDR3 de 1.35V é melhor do que uma de 1,5? Qual a diferença e obrigado. Meu querido, geralmente 1.35 é de notebook, pelo que eu me recordo, tá? E 1,5 é a padrão para desktop, que é desktop, computador. Eu nunca cheguei a pegar essa memória de 1.35. E se tiver uma DDR3 para desktop 1.35, geralmente tem que ter uma placa-mãe específica. Porque pela lógica, se tem ali 1.35 e sua placa trabalha sempre alimentando uma DDR3 de 1,5 volts, se colocar uma de 1.35 é estrago total, entendeu? O que a gente tem que focar, Edivaldo, não é porque em relação à tensão. Isso geralmente essas tensão DDR3 para 1.35 é mais para o notebook, por causa do consumo ali, para que ele dure mais tempo com a bateria e etc. Então eles diminuem um pouco. A gente chama de bloco slot, né? Entendeu? O que a gente tem que identificar na memória DDR3 é o barramento, é o FSB que ela tem. O que é isso, Leandro? É a velocidade de processamento que ela tem para armazenar os dados, entendeu? Como por exemplo, existem algumas memórias DDR3 que ela é 1060, se eu não me engano, alguma coisa assim, 1060. Tem umas que já é 1333 MHz, já tem uma que é 1600 MHz, se eu não me engano, acho que é a minha. Ela é de 1600, que a gente chama. Então isso é a velocidade de megahertz por segundo, né? Megabits por segundo, não, megabyte, galera, sempre me confundo que eu falo muito de redes. Megabits é quando a gente fala de internet. Megabytes, aí a gente está falando de placa, entendeu? Então, referente à memória RAM, sendo DDR3, a gente não tem que focar muito nessa parte de 1,5, 1.35, porque geralmente as mais populares que vocês vão encontrar no mercado, independente da velocidade de clock dela, é de 1.5 volts, tá? Então não precisa se preocupar com isso. E geralmente as placas H61 todas são DDR3 de 1,5 volts. Aí é onde você tem que ver a questão, como eu já disse, o FSB da memória, que a gente tem que ver ali o barramento. Vou dar um exemplo, galera. Quando eu conheci a memória DIMM, ela tinha uma velocidade de clock, a qual eu não me lembro muito, que a memória DIMM antigamente era 2 cortes, entendeu? Depois, quando a gente foi para DDR1, aí a DDR1 tinha uma velocidade de comunicação ali de 400 MHz. Só que tinha algumas também que era 333, entendeu? Dependendo do fabricante. Então, quando foi para a memória DDR2, aí o barramento foi para 800 MHz, entendeu? E ainda, se eu não me engano, existe DDR3 800, entendeu? Então foi 800 MHz. Então, quanto maior for a velocidade do barramento, que a gente chama de FSB, fica bem na plaquinha FSB 1333 MHz. Até se sua placa-mãe ela for 1333 de FSB e você tiver uma memória DDR3 de 1600, ela não vai dar 1600, ela vai dar 1333, porque a BIOS só suporta aquela velocidade, entendeu? Então ali é a questão de comunicação entre a memória e o processador. O processador recebe os arquivos, passa para a memória em tempo real e ela abre aí para você o seu navegador, entendeu? Ela fica deixando tudo ali. Como funciona mais ou menos isso, Leandro? Vou tentar explicar para vocês aqui, galera. Quando você clica vou dar um exemplo. Quando você clica no jogo, a primeira coisa que ele faz, o projeto do jogo,
ele vai mandar um conjunto de instruções para o processador para dizer assim, olha, esses arquivos aqui ficam na memória e necessita aqui que ela armazene tantos gigas, entendeu? Então, o que é que vai fazer? O processador vai receber esses comandos e automaticamente vai enviar ali para a memória RAM em altíssima velocidade com o que ela suporta, entendeu? Se ela trabalhasse ali com, vou dar um exemplo, se ela trabalhasse ali com barramento, só dando um exemplo, tá, galera? Só um exemplo. Se ela trabalhasse ali com barramento de FSB de 400 MHz, quando você fosse clicar no jogo, que, vou dar um exemplo, o Warzone, que é pesado pra caramba, requer praticamente quase mais, acima de 8 GB, ele ia demorar uma eternidade até chegar no necessário, entendeu? Então existe essa velocidade. Então se fosse, claro, um barramento de 1.6 GHz, é claro que ali já é mais rápido. Então é isso que acontece. Para o sistema funcionar, galera, com a memória RAM, quando você solicita um arquivo, um programa e etc., ele manda os arquivos para o processador. O processador tem a sua velocidade de clock. Ele vai pegar ali, fazer todo o procedimento, né, e joga tudo para a memória RAM. A memória RAM armazena, tá tudo certinho, ela vai abrir o arquivo. E o arquivo vai aparecer bem bonitinho na sua tela. Não importa que seja navegador, não importa que seja programas de gravação, entendeu? Ou qualquer outro tipo de programa que você vai utilizar no seu computador, entendeu? Tudo isso, ponto. Até o OBS aqui, ele tem uma velocidade para subir, tá? Para aparecer aqui na minha tela. Porém, galera, não foque, como eu estou dizendo aqui para o nosso amigão aqui, nosso amigo Edivaldo, não foque muito só em memória para ter um desempenho no seu computador, porque aí você vai precisar de um SSD, que é o mais recomendável, que a gente utiliza aqui um SSD. Meu computador aqui liga em 5 segundos no máximo. 5 segundos ele já está na tela ali com tudo carregado. Entendeu? Tem que se ligar também como é que se diz? No processador. O meu processador aqui é um Core i7 4/4, que é 4 núcleos e 4 threads. Então é 4/4, entendeu? A gente chama. E aí eu tenho aqui uma memória, eu tenho 16 GB de RAM, memória DDR3. A quantidade de RAM, 16 GB, por exemplo, o espaço que eu tenho, galera, não é a velocidade, e sim a quantidade que ela pode guardar, como se fosse um pendrive, para ela conseguir trabalhar ali. Um pedaço dela está usando aqui o OBS, outro pedaço está usando o Windows, outro pedaço está usando um outro programa, outro está trabalhando em outro programa em segundo plano. Então, tudo isso está ali trabalhando o tempo todo com a memória e o processador. E o processador também fazendo seu processo em segundo plano, como a gente fala, né? Então, queridos, a gente tem que ter um conjunto. Então, para o meu computador aqui ficar bem rapidão aqui, para eu ligar ele super rápido, para abrir jogos super rápido, geralmente eu uso um SSD, que é, para quem não sabe, disco de estado sólido, não é disco rígido, tá? Disco de estado sólido. O SSD é chamado disco de estado sólido. Ele abre tudo em alta velocidade porque não precisa de agulha magnética. Porque, para quem não conhece, o HD que a gente tem em comum, aquele de grandão, que a gente chama de disco rígido, né? O que é que acontece? Ele tem um disco dentro, como já está dizendo, disco rígido, e tem uma agulha magnética que fica ali o tempo todo, né? Pegando ali nos setores específicos onde estão os arquivos. E se ele tiver muito desfragmentado, é que ele vai demorar para poder receber esses arquivos. Independente de você ter uma memória rápida, independente de você ter um processador aí ultra rápido, tudo vai depender também do HD. É por isso que eu estou dizendo para vocês que existe um conjunto de fatores para poder fazer o sistema rodar muito bem. Então aqui no meu computador, galera, o meu aqui é um Core i7 terceira geração, o meu é um Core i7 3770, 16 GB de RAM, e um SSD de 250 GB, que dá para gerenciar alguns programas que eu preciso, e 1 TB de disco rígido, para colocar algumas coisas lá também, como ISO e etc. Eu não posso citar alguns nomes aqui específicos, entendeu? Então, queridos, isso aí, para fazer realmente o meu computador rodar como uma bala, é o SSD, tá certo, galera? A questão não é nem muito atenção. Então, o que é que eu fiz aqui, galera, nesse vídeo? Eu, além de ter falado da voltagem, que eu já disse que se colocar com uma voltagem menor, ela queima, entendeu? O que é que ocorre aqui, queridos? Foque não só nessa questão de voltagem, que isso aí vai ser difícil encontrar uma voltagem menor ali. É difícil, muito raro. Quando você for comprar na loja, já vai chegar de 1.5 DDR3 para você, tranquilo. Foque na velocidade que ela tem, na velocidade do seu processador e o seu disco rígido. Então tem que ter esse conjunto. E também a sua placa-mãe também,
como ela se comunica e qual é a velocidade de barramento dela também. Beleza? Dito isso, eu espero que eu tenha falado um pouquinho sobre informática para vocês, galera. Isso aqui é só uma coisa básica, entendeu? Só falando aqui na teoria, para vocês entenderem um pouco como funciona um computador em si, galera. Beleza? É um vídeo muito, assim, 10 minutos, né? É um vídeo que dá para ter que explicar em 1 hora o que é que funciona, para onde vai o arquivo, do arquivo ponto sul vai para ponto norte, e lá manda para o processador, ele vai fazer o procedimento, vai lá, manda para a memória RAM, memória RAM manda de volta, passa pelo chipset, quer dizer, várias outras coisas que não dá para falar aqui em um vídeo de 10 minutos, 8 minutos, porque ninguém tem paciência de assistir, entendeu? Uma aula praticamente para vocês, porque se fosse realmente, se vocês gostassem e vocês deixasse o like no aí, realmente reforçasse, a gente fazia aqui, galera, não fazia questão. Comprava um quadro aqui, a gente desenhava, mostrava tudo para vocês como funciona, passo a passo, o nome de cada componente, desde aquela época que eu conhecia a memória SIM. Para quem não conhece, até a memória SIM eu fui daquela época que rodava com processador de acho que era de 1.22 MHz e com 64 MB de RAM. E ela trabalhava em pares, galera, era duas. Entendeu? E para dar overclock no processadorzinho, não era só chegar na BIOS ali, ó, aumenta o clock, que na época era só Cat 7. Não era assim não, queridos, tá? Para poder dar overclock nos processadores, antigamente, tá? Os Pentium MMX, muita gente aí que é da informática sabe, era no jumper ali, ó, jumpeando e vendo quanto ele ia dar depois. Galera, olha, eu fui da época da memória SIM, depois fui da época da memória DIM, depois memória DDR1, 2, 3 e 4. É isso aí, galera. E estou estudando ainda, como sempre, não para não, galera. Informática não para, é o tempo todo tecnologia, sempre evoluindo, a gente sempre estudando, a gente que ama essa área e é uma área que eu me formei. Beleza? Eu vou ficando por aqui, queridos, um forte abraço, até o próximo vídeo. Dúvida também, deixa aqui que a gente faz um vídeo para vocês. Beleza? Tamo junto, valeu!